Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. O item é Comemoração dos Mortos Funerais. Questões hoje 322 e 323. É uma continuação, evidentemente, desse item que nós falávamos da ida ao cemitério, principalmente no Dia dos Mortos, né? No chamado Dia de Finados, ou em outras culturas, Dia dos Mortos, enfim. E a questão 322 dá essa continuidade e a gente vai tentar dar uma pincelada no vídeo anterior, perpassando pelas respostas a essas questões. Antes disso, eu quero falar para você que esse vídeo não tem fins lucrativos, então a gente não ganha dinheiro com ele, ele é único e exclusivamente para divulgação da doutrina espírita. Então, se você puder fazer também esse compartilhamento, compartilhar esse vídeo, você está ajudando a doutrina espírita, tá? Se você comentar, ou se você der o joinha, clicar lá no joinha, tanto no YouTube quanto no Facebook, você ajuda porque o algoritmo desses locais, dessas redes, acaba por recomendar esse nosso vídeo para outras pessoas, né? E de repente pode ser útil na vida de alguém. Então, se você puder fazer isso, comentário e joinha ajuda bastante, compartilhar também, tá bom? Vamos lá então, 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, vêm, apesar disso, vêm de vir, apesar disso, sentem desgosto por não ver nenhum amigo lembrar-se deles. Aqui está falando especificamente do Dia dos Mortos, Dia de Finados. Então as pessoas vão lá até o cemitério por uma série de razões, não é? E vão lá no cemitério, alguns imaginando que o corpo tá, aquilo é o parente, né? O corpo é o parente, ou seja, a razão que for, por tradição, ou porque todo mundo vai, ou sei lá por quê. E tem gente que já desencarnou há muito tempo, que está lá há muito tempo, já ninguém lembra mais dessa pessoa, né? Principalmente cemitérios mais antigos e grandes cidades. Então a gente vê que no Dia de Finados não são todos os túmulos que tem gente lá. Então a pergunta de Kardec é nesse sentido, tá? As pessoas, nas questões anteriores, os espíritos responderam. Claro que os desencarnados, se sentem atraídos pelo pensamento, sempre, né? Atraídos pelo pensamento, pelas orações, não porque a pessoa foi no cemitério, mas porque a pessoa foi lembrada, então a gente é atraído pelo pensamento, pelas coisas boas ou ruins que a gente está pensando de alguém. Então, se a gente está pensando mal de alguém que morreu também, a gente atrai ele também, ou ela. E no caso eu explicava no vídeo anterior que se eu imaginar que a pessoa está lá no túmulo e a pessoa não estiver bem no plano espiritual, eu posso projetá-la lá dentro, eu posso jogá-la lá dentro do túmulo, ela vai se sentir muito mal com aquilo que ela vai ver lá, enfim. Se a pessoa está bem, ela não dá bola, né? Mas a gente não sabe se todo mundo está bem, se já saiu da perturbação, que pode durar de minutos a séculos. A gente não sabe se já foi resgatado, se não foi. Então é complicada a situação. O importante seria lembrar-se em casa. Até citei no vídeo anterior o livro da Vera Lúcia Marizek de Carvalho, que é Violetas na Janela, que é um bom livro. Conta a história específica da Patrícia, que para acontecer com outra pessoa pode ser muito difícil, talvez nem se repita essa situação, mas o fato é que é um livro que mostra claramente como que acontece no plano espiritual, que eu posso mandar boas orações, boas vibrações, boas coisas para quem já me precedeu na verdadeira vida, para quem já está no plano espiritual, sem criar embaraço para ele lá no cemitério. Aí a pergunta do Kardec agora é no sentido de aqueles que ninguém dá bola para eles, né? Ou porque não tem mais parente. Meu tataravô, nem sei quem é, então meu avô eu praticamente não conheci. Imagina meu bisavô, meu tataravô, quer dizer, então não visitaria o túmulo deles, né? E praticamente ninguém mais fará isso. E aí, essas pessoas se sentem mal nessa situação? Resposta: que lhes importa a terra? Encontram-se ligados a ela apenas pelo coração, ou seja, às pessoas. Se neste lugar não há amor, nada mais há que prenda o espírito à terra. Tem todo o universo para si. Então veja bem,
Por que é que algum espírito ainda se lembra da Terra? Porque tem alguém que gosta aqui, como de uma cidade. Então eu moro numa cidade. E aí eu tenho vários conhecidos, vários amigos. Tenho pessoas que gostam de mim, tenho pessoas que não gostam de mim. Tenho parentes. Entre os parentes tem os que gostam de mim, os que não gostam de mim. Né? Tenho família. Na família tem os que gostam de mim, os que não gostam de mim. E aí eu mudo-me de cidade. O que me liga àquela cidade? As pessoas que lá estão. Se eu não as tiver em conta, se os que não gostam de mim, estou pouco me importando com eles. Aqueles que gostam, se de repente já não se lembram mais de mim, o que me prende àquela cidade? Entendeu? É a mesma situação. O que me prende? Que diferença faz se estão indo visitar meu túmulo, o túmulo do meu corpo, não é meu, do meu corpo ou não? Se tem alguém sentindo a minha falta, sentindo saudade de mim, tudo bem. Aí me importo com essa pessoa. Agora, se ninguém sente saudade de mim, se ninguém, sigo minha vida. Mais ou menos isso. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? Eu já falei sobre isso nos outros vídeos e já falei nesse também. Resposta. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma representação exterior desse sentimento. Eu vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a prece é dita de coração. Então vamos lá. Pensa na seguinte situação. Eu falava recentemente dos postos de resgate nos vídeos anteriores, dos postos de resgate de Alvorada Nova. Falei do posto 105, não sei se comentei do posto número 5, mas do posto 109 é o que mais me chama a atenção. O posto 109 de Alvorada Nova, ele fica no primeiro umbral, na primeira esfera, e ele é composto de uma grande área reservada aos espíritos da América do Sul e Oceania, aos espíritos da América do Norte, aos espíritos da Europa, aos espíritos do Oriente Médio, aos espíritos da África, aos espíritos do Oriente. Ele tem pequenas colônias dentro desse próprio ponto de resgate, para que a pessoa, ao desencarnar e ser recolhida sem condições necessárias para estar numa colônia espiritual como Alvorada Nova, mas que não vai ficar nem no umbral e nem no terra-terra é ficar por aqui sem saber que desencarnou e tal, que pode ser resgatado, essa pessoa vai ser levada para o local, né, nós que estamos na América do Sul, nós vamos ser levados para esse espaço no posto 109, por exemplo, de Alvorada Nova, que tem as características das construções do Brasil, que tem os brasileiros lá, para que eu me sinta bem, para que não haja uma diferença muito grande da situação que eu me encontro enquanto encarnado, encontrar uma situação totalmente diferente lá, no plano espiritual, para não ser violentado na minha evolução. Isso que é muito importante. Isso acontece com todo mundo. Nós estamos falando do posto de socorro, ponto de resgate número 109 de Alvorada Nova, o que supõe dizer que tem mais 108. Né? Ninguém começa no 109, até porque tem o 105, tem o 5. Então, não é aleatoriamente, provavelmente tem todos os números. Né? Mas, enfim, estamos falando especificamente de Alvorada Nova, mas as outras colônias também têm. Então, os pontos de resgate são inúmeros na crosta terrestre, né? Na primeira esfera, principalmente logo acima da crosta, para que não sejamos violentados em nossa evolução, nunca. Então isso também acontece para aqueles que ficaram no terra-terra e para aqueles que estão no umbral. Quem está num posto, por exemplo, de 109, no posto 109 de Alvorada Nova, se alguém, vamos imaginar que eu esteja lá no posto 109, se alguém vai no cemitério orar por mim, pode ser que eu seja trazido para aquele local pelas pessoas que lá estão, que tomam conta do posto 109, vamos dizer assim, ou pode ser que simplesmente eu nem sinta essa situação. E fique por lá sem perceber, inclusive, a data dos mortos. Então você imagina quem já está numa colônia espiritual,
que já desencarnou há 200 anos, por exemplo, que está aguardando lá a possibilidade de encarnação num planeta de regeneração, ou simplesmente está enrolando lá e não quer reencarnar, né, na Terra por enquanto, está dando trabalho e tudo mais, essa pessoa não tem mais ninguém que vai orar por ela lá no cemitério. E dificilmente em algum lugar encarnado vai mandar oração, e a gente nem manda tanta oração assim para as pessoas como a gente deveria. A gente esquece as pessoas que já foram. De repente a gente nem esquece, mas não passa pela nossa cabeça fazer uma oração por ela. De vez em quando a gente lembra, nossa, meu avô era assim, ah, meu avô era desse jeito, ah, fulano, ah, meu pai era desse jeito, mas não é uma coisa que todo dia eu faço uma oração pela pessoa, tal. É difícil encontrar alguém assim. Tem, mas são poucos, né, que são dessa forma. O que eu quero trazer aqui é aqueles que não são lembrados, que vínculo tem com a terra? Nenhum. E a oração feita lá no cemitério, a oração feita em casa, a oração feita no trabalho, a oração feita no transporte público, a oração feita seja lá onde for, é isso que importa para o espírito, ele ser lembrado naquele momento, não importa onde ele esteja. Eu não preciso ir lá no cemitério para demonstrar para a pessoa que já desencarnou que eu tenho algum sentimento bom por ele ainda. Basta que eu faça. Então, se a pessoa estiver no terra a terra, ela recebe um eflúvio maravilhoso, um bálsamo ao sofrimento que lhe apraz. Que lhe apraz não, que lhe afeta. Se está no umbral, a mesma situação. Vai ser um bálsamo, uma pausa no sofrimento cada oração que a gente enviar. Se tiver num ponto de resgate, se tiver numa colônia espiritual, vai ser essa satisfação que a gente tem de, poxa vida, você lembrou de mim. É muito gostoso isso, você saber que alguém se importou com você, né? Então, vou voltar no exemplo da cidade. Eu moro na cidade A. E aí eu saio dessa cidade e vou para uma outra cidade, vou morar em uma outra cidade. As pessoas que continuam com suas vidas ali, a gente que mudou, a gente gostaria muito que as pessoas que continuam com suas vidas ali se lembrassem da gente. Aqueles que se lembram da gente e procuram a gente que está fora, a gente fica extremamente feliz e responde: nossa, a pessoa realmente gostava de mim. Aqueles que suas vidas continuaram, independente da minha saída, e não se lembram, não me procuram, a essas pessoas eu não faço falta. E se eu não faço falta para essas pessoas, que diferença faz elas pensarem em mim ou não? Entendeu? É esse o sistema. Então, se o espírito tem o túmulo do corpo dele lá e ninguém vai, ele pouco se importa, ele continua a vida dele, que tem todo o universo para ele continuar. Seria mais ou menos isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.